Bom dia a todas e a todos. Eu sou Pier Paulo Bottini, professor da Faculdade de Direito da USP, advogado, e fui secretário da Reforma do Judiciário de 2005 a 2007. É uma satisfação mediar esse segundo painel que começa agora. Para a fala de abertura, eu convido ao palco o advogado Sérgio Renaud, que foi secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça nos anos de 2003 a 2005. Seja bem-vindo, meu querido Sérgio Renaud. Já passo a palavra para a sua apresentação inicial. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer à Folha de São Paulo pelo convite que me foi feito para estar aqui nesse seminário, cumprimentar os meus colegas deste painel e dizer da alegria e honra de estar com todos vocês aqui neste momento. Na semana passada, a Folha de São Paulo publicou um artigo de autoria da advogada Natália Diniz da Silva, com o título A Pedra de Sísifo do Judiciário Brasileiro, onde ela estabelece uma comparação muito interessante, um paralelo muito interessante entre o que acontece com o Judiciário e a lenda grega na qual o rei Sísifo foi condenado a eternamente ficar empurrando uma pedra até o topo da montanha, numa atividade que parecia não ter fim. Lendo esse texto, eu me lembrei do saudoso ministro Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça no primeiro mandato do presidente Lula, quando ele me convidou para ser secretário da Reforma do Judiciário, em 2003, ele falava que a nossa função se assemelhava a de uma pessoa que tinha que construir uma estrada no meio de uma selva. Você limpa a estrada, tira as plantas, as árvores, e tem que tomar cuidado porque no dia seguinte as plantas podem de novo ocupar o espaço que você limpou. Essa é a sensação que eu tenho em relação à reforma do Judiciário, que é um processo contínuo, que parece que não tem fim. Ela não iniciou com a Constituição de 88, não terminou com a reforma do Judiciário de 2004 e nem está iniciando agora. É importante perceber a reforma do Judiciário como um processo quase que permanente. Ele é um permanente e complexo, porque a estrutura do Judiciário é muito complexa. A instituição do Poder Judiciário, ela tem complexidades que saltam aos olhos. É muito impressionante. Mas o processo de reforma ele deve ser entendido como um processo de modernização dessa estrutura. E a instituição judiciária tem um papel fundamental na preservação da nossa democracia, como nós vimos há pouco. É sempre bom não lembrar disso. Mas eu gosto também de lembrar que a reforma do judiciário não é a reforma do Supremo Tribunal Federal apenas, como parece, lendo os jornais, ouvindo as notícias, a impressão que a gente tem que reformando o Supremo, nós vamos resolver os problemas do judiciário. Não é verdade. Se nós solucionarmos todos os problemas do Supremo, os problemas sentidos pela população em relação ao judiciário vão permanecer, ou pelo menos parte importante deles vão permanecer, porque há muitas outras disfuncionalidades no sistema. Eu gostaria de destacar dois elementos que me parecem os mais relevantes. O primeiro é a morosidade na tramitação dos processos judiciais, a demora na tramitação dos processos judiciais. O segundo é a imprevisibilidade das decisões judiciais. Esses dois elementos juntos, ou seja, quanto maior a morosidade e quanto maior a imprevisibilidade, maior é a insegurança jurídica no ambiente de negócios. Maior é a insegurança jurídica na sociedade como um todo, no país. Os números do judiciário são muito impressionantes. É bom sempre lembrar disso, porque isso também tem a ver com a insegurança jurídica. A quantidade de processos em tramitação é uma coisa muito impressionante. E os números também trazem informações que nos surpreendem. No ano de 2025, havia tramitando no sistema de justiça no Brasil 75 milhões de processos. Em 2023, esse número é de 83 milhões. Em 2024, é 80 milhões. O que é interessante é que o número vem caindo. Vem caindo por conta das medidas de racionalização que vêm sendo tomadas. Mas ele não cai na proporção desejada para trazer mais racionalidade para o sistema, porque o número de processos entrando vem crescendo. Em 2025, entraram no sistema judicial brasileiro 41 milhões de processos. É o maior número da série histórica. Uma coisa assustadora. Outra coisa que não podemos deixar de considerar é o número de execuções fiscais. É o maior número de processos em tramitação. Foi já bastante debatido no primeiro painel de hoje. O número de execuções fiscais em relação ao total de processos é o seguinte: em 2023, a proporção é de 33%. Em 2025, 22%. Vem caindo. São medidas de racionalização que trazem algum resultado. A ineficiência do judiciário não afeta todos os agentes da mesma forma. Ela prejudica mais empresas adimplentes, credores, investidores, consumidores e concorrentes que cumprem a lei. É um paradoxo, é uma coisa perversa. Para quem depende de uma decisão judicial pontual, como um trabalhador, um aposentado, uma pequena empresa,
a demora da tramitação dos processos é apenas custo. É só custo. Não tem nenhum outro benefício, né? Mas há sempre alguém que tem algum benefício nessa dificuldade de funcionamento do judiciário. Eu acho importante também, eu vou fazer uma breve avaliação aqui das medidas que foram tomadas nos últimos anos, que trouxeram resultados importantes para a melhoria do sistema. É muito ruim ficar falando só mal, né? Vamos falar das coisas que funcionaram, porque eu acho que isso sempre serve de referência para o que pode ser feito para frente, né? A primeira medida que eu gostaria de mencionar, lembrar, é a emenda constitucional de 2004, a reforma judiciária de 2004 com a emenda constitucional número 45, né? Ela trouxe medidas importantes. Foi criado o Conselho Nacional de Justiça, foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público, foi criada a repercussão judicial, a súmula vinculante, e foi elevada a duração razoável do processo à condição de direito fundamental esculpida no artigo 5º da Constituição, né? Além, eu acho importante sempre considerar o seguinte, que a reforma do Judiciário de 2004, e apesar dele não ter resolvido todos os problemas do Judiciário, porque tem sempre esse sentido de continuidade que eu me referi, num cenário contrafactual, nós podemos afirmar que sem a reforma de 2004, a situação do Judiciário estaria muito pior. Eu não tenho dúvida disso. A digitalização dos processos judiciais talvez tenha sido a medida mais importante para a maior celeridade dos processos judiciais no Brasil. Com a Lei 11.419, em 2006, o processo digitalizado foi instaurado, né, e hoje nós temos mais de 90% dos processos em tramitação estão digitalizados. Imaginem vocês o que seria uma situação em que não tivéssemos esses processos digitalizados hoje. Eu não sei o que teria acontecido com esse país, né? O Código de Processo Civil de 2015 trouxe disposições relativas à observância de precedentes qualificados, o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e os Recursos Repetitivos. A reforma da LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, pela Lei 13.655 de 2018, também trouxe maior racionalidade ao ambiente do direito público. A nova legislação sobre recuperação judicial e falências, racionalização da execução fiscal e transação tributária. São alterações legislativas que trouxeram, todas elas, algum resultado importante. A Lei da Liberdade Econômica e a Lei da Arbitragem também. Eu também gostaria de mencionar que nesses últimos anos, nesses 20 anos a que eu me referi, desde 2004, muitas iniciativas vêm sendo trazidas ao Judiciário para trazer melhor funcionamento do Judiciário, e essas iniciativas elas vêm sendo captadas pelo Prêmio Inovar desde 2004, que é um projeto que foi criado em 2004, né? Já tem 22 anos, portanto, continua em funcionamento, e nós conseguimos identificar e premiar e fazer com que seja transferido para outras localidades iniciativas práticas muito importantes. Hoje, o Prêmio Inovar possui no seu banco de dados mais de 10 mil boas práticas que podem ser acessadas por quem, pelo assunto, se interesse. Feito esse rápido diagnóstico, eu gostaria agora de apontar quais são as mudanças que eu acredito possam ser implementadas a partir de agora. Eu vou falar em 4 conjuntos de medidas. A primeira delas, o primeiro conjunto, seria relativo à redução da litigiosidade na origem, com o fortalecimento de mecanismos de conciliação e mediação pré-processual, desjudicialização de cobranças de natureza predominantemente administrativas, incentivo a transações em conflitos massificados. O segundo conjunto, uniformização de jurisprudência, o uso mais efetivo de mecanismos de precedentes vinculantes, maior estabilidade nas teses do Supremo e do STJ e fortalecimento da formação de precedentes. O terceiro conjunto, tecnologia e gestão de processos, expansão de modelos que incentivam a digitalização, o uso da inteligência artificial para triagem, classificação e agrupamento de processos repetitivos, fortalecimento de mecanismos de identificação de litigância predatória. E o quarto conjunto, especialização a métodos alternativos de solução de conflitos. Expansão das varas especializadas empresariais, foi bastante falado sobre isso no primeiro painel. A exemplo do que ocorreu no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o reforço da arbitragem e outros métodos de solução de conflitos e a sanção efetiva de comportamentos processuais predatórios. Quando o judiciário funciona bem, reduz riscos, amplia crédito e fortalece investimentos. Quando ele funciona mal, ele encarece transações, desorganiza expectativas e permite que agentes econômicos
mais sofisticados transformem o tempo processual em ativo financeiro, né? A minha função aqui era só fazer uma abertura do painel. Eu tentei dar aqui a pincelada naquilo que eu acho que é essencial. Acho que temos que falar das disfuncionalidades do sistema de justiça no Brasil. Tratar do Supremo é importante, mas tratar só do Supremo não vai resolver os problemas do Judiciário. Acho que, principalmente no que diz respeito a esse tema do nosso debate, desse nosso painel, Judiciário e Ambiente de Negócios, essa questão, para mim, fica muito claro. Movimentos de melhoria de gestão, alteração de leis, enfim. Eu dei alguns exemplos de medidas que trouxeram alguns resultados importantes, e eu acho que, sinalizando para o futuro, nós devemos pensar da mesma forma. Eu gostaria de finalizar a minha fala dizendo o seguinte, que o ganho institucional, a melhoria do Judiciário, depende menos de julgar mais e depende muito mais de reduzir a utilidade econômica da demora. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado a vocês e bom painel. Obrigado.